Bom, pessoal, então, começar agora a falar de efeito corona, né? O pessoal ouviu tanto esse negócio de efeito corona e as implicações do efeito corona, o que que é efeito corona, por que chama efeito corona. Então, é uma das condições que acontecem em linhas de transmissão que geram perdas e não só perdas, mas além do prejuízo da perda da energia que você carrega, né, você tem a questão também ambiental, né, que ele produz. Tá? Então, acarreta problemas com as pessoas que moram perto dessas linhas de transmissão. Então, é uma coisa muito séria. A gente tem que levar isso em consideração, né, e entender porque esse efeito é tão dramático assim na questão do dimensionamento de linhas de transmissão. Então, o efeito corona basicamente é devido a processos de campos elétricos muito intensos. Tão intenso, você tem a questão do rompimento da rigidez elétrica do ar. Né? Então, você pode produzir descargas devido a essa situação, né, da intensidade do campo elétrico. Você tem a questão dos efeitos sonoros que ela produz, que à medida que a corrente passa pelo condutor, isso aí começa a criar, devido a esse ciclo, né, de corrente, começa a criar uma perda, né, que é perceptível devido à expansão do ar, né, repetidamente, que isso cria uma onda sonora. Tá? Então, são coisas que tudo levando isso em consideração, menos energia que eu estou entregando para o consumidor. Tá? Então, há muito tempo se verifica isso, faz esses ensaios, muito tempo que eu falo assim, né? Desde da década de 20 do século passado, o pessoal estuda esses fenômenos. Tá? Então, a princípio, tudo isso é verificado através da questão de quanto é que eu consigo entregar de energia e quanto é que eu perco, né, de energia. Então, a primeira relação que a gente vê aqui do conceito de condutância, de dispersão, é o quanto de perda que eu tenho pela tensão que eu estou entregando. Então, a gente chega assim que G, né, que é a condutância de dispersão, vai ser a variação dessa potência de perda de energia, tá? Dividido pela tensão ao quadrado. Claro que né, é, isso aqui é a própria definição de potência elétrica. Tá? Então, isso aqui a princípio, essa aqui é a condutância de dispersão. Bom, agora a gente vai tentar entender como se dá esse gradiente o gradiente de campo elétrico, como se dá esse gradiente de campo elétrico que vai produzir esses efeitos indesejáveis. Então a gente tem que estudar essa dinâmica dessa questão da variação do campo elétrico, né, ao redor dos condutores. Aí o gradiente por quê? Porque isso depende do espaço. Tá? Então a variação desse campo é no espaço. E aí, de acordo com essa variação no espaço, como você brinca com a modelagem, né, com a modelagem do potencial elétrico no espaço ali, isso que vai te dar ou diminuir a possibilidade desse efeito ser tão dramático que a gente não consegue realmente evitar, mas a gente pode, né, é uma palavra que a gente usa quando você tenta evitar um efeito inevitável, né, que chama mitigação. Né? Mitigar é você saber que vai acontecer uma coisa, mas você quer que ela tenha o menor prejuízo possível. Então você faz uma mitigação. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é mitigar os efeitos entendendo o efeito corona, mitigar esses efeitos. Tá? Bom, então, o que a gente vai isso aí, né, claro, quando você tem uma intensidade grande de campo elétrico,
o efeito que o campo elétrico faz, né, você dar potencial para os elétrons, né, dá potencial para os elétrons se moverem. E essa movimentação dos elétrons, né, quando os elétrons têm um potencial muito alto, ganham muita energia cinética, eles vão para cima das moléculas de ar e começam a ionizar essas moléculas de ar. O que acontece? Os elétrons vão de encontro a outros elétrons nessas moléculas de ar, né? E isso cria uma excitação eletrônica nessas moléculas. Então, essas moléculas, quando são excitadas, vão repelir mais esses elétrons, né? Esses elétrons vão saltar devido à energia cinética entregue pelos outros elétrons que foram acelerados pelo campo elétrico muito forte, pelo potencial desse campo elétrico muito, muito intenso. E isso cria, então, a chamada ionização, porque você tira os elétrons dessas moléculas e eles ficam lá, os núcleos, né, com menor quantidade de elétrons do que quando eles estão quando eles estão no estado neutro, né? Então eles ficam ionizados, tá certo? Ou seja, os íons se separam, tá? Então essa ionização do ar, né, essa mudança do ar, vai mudar as características elétricas do ar, ou seja, ele vai deixar de ser um isolante, né? Ele deixa de ser isolante e passa a conduzir, começa a ter uma condução eletrônica ali devido a essa ionização, tá certo? Então, esses processos que a gente tem que estar compreendendo para saber, né? Tem que compreender para saber como é que a gente vai tratar essa dinâmica. Então, uma coisa que também influencia é a geometria desses condutores, né? Olha que interessante, a geometria desses condutores, porque vocês sabem que o campo elétrico se concentra se a superfície é uniforme, a concentração do campo elétrico é também uniforme, né? Se essa geometria for diferente, por exemplo, para ver corners, né, pontas, curvas, né, curvas muito fechadas, né, aqueles corners, as pontas, o campo elétrico se concentra muito mais nessas partes que são aguçadas, né? São menos lisas, né? São mais abruptas, mais rugosas. Então ali haverá concentração de campo elétrico, né? Haverá concentração das cargas e ali vai aumentar o potencial, né? Vai aumentar a concentração de cargas, vai aumentar o potencial e ali, obviamente, vai ser os pontos em que pode haver o efeito mais intensificado. Então, a geometria do condutor vai influenciar. Mas, não, professor, mas depois que eu coloquei o cabo, vai mudar a geometria? Vai porque o cabo se desgasta, né? O cabo se desgasta. Mas é até interessante que os cabos novos têm mais problemas com os efeitos corona do que os cabos velhos, né? A gente vai ver isso adiante, por que é que acontece isso, tá? Então, o que se foi feito foram ensaios, né? Desde a década de 20 do século passado, foram feitos ensaios para se entender, né, fazer pelo menos você quando faz os ensaios é porque você quer entender a natureza daquele efeito, né? Então, você cria uma correlação dos efeitos com uma relação matemática, né, que a gente possa colocar isso de uma forma que a gente tenha um valor, né? Então, a gente tira só da concepção visual, né? Ou seja, a medida qualitativa para passar para a medida quantitativa. E, na verdade, o corona tem essa questão do efeito visual mesmo. Quando você começa a ver o cabo, né, luminescente, né, o efeito de que, porque a ionização do ar produz esse efeito luminescente, igual a lâmpada fluorescente, né, é o mesmo efeito, que os elétrons estão batendo num gás lá que está rarefeito, né, e aí há uma emissão na faixa do violeta. Na faixa do violeta, então a luz tende a ser meio que azulada, indo do violeta para o ultravioleta. Tá? Essa que é
é o efeito visual, né? Tem o efeito auditivo também, que você ouve os unidos do cabo, porque essas partículas, essas moléculas do ar começam a se agitar e você consegue captar isso também de forma audível. Então, esses aspectos, né, que a gente chama então esse gradiente crítico visual, quando você começa a ver o efeito. Então, o gradiente crítico visual é associado também com o gradiente crítico disruptivo. E esse valor, né, esse valor é em torno de 30,5 kV por centímetro, tá? Isso em corrente contínua. Então, em corrente contínua ou, né, ou em valor não em valor eficaz, né, mas no valor de pico, você tem que esse gradiente crítico, né, o gradiente crítico, né, crítico. Gradiente crítico, se é o gradiente de tensão, tem que ser por tensão por unidade de comprimento, né? Então, o gradiente crítico, ele é 30,6 kV por centímetro, tá? Então, se você medir um campo desse, né? Você mede esse campo e está em torno de 30,6, né? Esse campo elétrico, você está no ponto em que pode acontecer, né? Já está na iminência de acontecer o efeito corona, tá? Bom, mas isso é no valor de pico, né? O valor eficaz, se você dividir isso aqui por raiz de 2, você vai encontrar aqui para valores eficazes, né? Para valores eficazes, né? Aqui, ó. Para valores eficazes, isso aqui vai em torno de, dividido por raiz de 2, dá 20, em torno de 21,6, tá? Kilovolts por centímetro, tá? Kilovolts por centímetro. Então, isso aqui foi desenvolvido por um engenheiro chamado Pick, né? Então, na década, em torno da década de 20, 30, ele, em inúmeros ensaios, chegou a essa equação aqui, ó, né? Então, a energia, né? A, o campo, né? O campo elétrico para o gradiente crítico visual, tá? Máximo, tá? Isso é em torno de 30,5, tá? Multiplicado por 1 mais 0,301 sobre raiz de R, tá? Kilovolts por centímetro. Agora note que esse termo aqui, ó, 0,301 dividido por raiz de R, é chamado de distância de energia, né? Distância de energia de ruptura, tá? Então, essa distância de energia, né? Onde 0,301 dividido por raiz de R é chamada a distância, né? Distância de energia, tá? Perfeito? Essa é a distância de energia. Então tá aqui, né? Deixa eu sair, tá? Muito bem. Só um momentinho aqui, pessoal. Pronto, pessoal, só para deixar o texto aqui na ponta. Então, outra coisa que eu não mencionei também, que é importante, é que esses valores, né, dependem de outras condições, principalmente as condições climáticas. Chuva, neve, tempo seco, pressão atmosférica. Então, depende das condições climáticas também, muito fortemente influenciado. Nós sabemos que quando chove, a rigidez elétrica do ar cai, a umidade faz a rigidez elétrica do ar cair. Então, tem coisas que estão bem relacionadas com isso. Até mesmo a questão das gotas que ficam nos cabos, elas vão mudar a característica da distribuição do potencial elétrico ao redor do cabo. Tá?
Outra coisa também, eu falei do ruído, o ruído que essas linhas produzem, mas não é só na questão da frequência, a baixa frequência, frequência auditiva, mas elas influenciam também nas altas frequências, ou seja, transmissão de FM e TV podem ser influenciadas também por esse efeito. Então você vê que a agressão do efeito corona é muito grande para uma certa para uma certa distância das linhas de transmissão. E como a gente sabe que a gente sempre tenta evitar que as linhas de transmissão passem por áreas habitadas, mas o ser humano, né, os limites que o ser humano utiliza para se estabelecer são difíceis de serem contidos, né? Então, o ser humano sempre está habitando ali, a população vai chegando perto dessas linhas e acaba que existe um conflito ali entre a linha de transmissão e as pessoas que estão próximas a ela. Então, isso tudo, né, tem que ser levado em consideração, tá? E outra coisa também que eu devia ter falado é que a questão também das perdas não é só ali na questão dos cabos, né, a corrente que passa nos cabos, mas essas perdas também vão estar também relacionadas com a estrutura da torre, com os isoladores, com o tempo que todo esse sistema já está estabelecido, ou seja, vai com o tempo mudando suas características, tá? Então isso tudo influencia, tá bom? Bom, então esse aqui é a distância de energia, né? Que é esse fator aqui. Obviamente, esse fator tem que ser, todo esse fator aqui tem que ter uma unidade adimensional, tá? Então, como aqui tem aqui R, é o raio do condutor, é o raio de um condutor, tá? O raio de um condutor. E isso aqui, então, tem que ter uma unidade que seja a mesma unidade de campo elétrico, tá? A mesma unidade de campo elétrico. A unidade de campo elétrico é kilovolt, é volt por metro, tá certo? Volt por metro, tá? Muito bem. Então, vários outros pesquisadores, assim como o Müller também, sugeriram outros valores desse, né? Você vê que à medida que esse valor diminui, eu estou aumentando se esse valor diminui, eu estou criando um critério mais rigoroso para, é, é, para limitar o efeito corona, né? Ou seja, quanto mais baixo esse valor aqui, mais rigoroso é você está dizendo que vai condicionar a sua linha para que não passe, não ultrapasse, né, esses limites que vão, né, poderão vir a contribuir com o efeito corona. Então, a gente tem que antever o que vai acontecer, né? Tem que antever o que vai acontecer. Isso que a gente chama de mitigação, tá certo? Então, há vários valores desses, e aqui eu coloquei alguns ali, ó, né? Algumas condições, e aí você tem, por exemplo, as condições para diferentes tamanhos ou polegadas, né? Diâmetros, né? Diâmetros em polegadas dos raios dos condutores, tá vendo? Então vai mudando. Mas por quê? Porque esse diâmetro não é porque está relacionado né, com a corrente que passa pelo cabo, é mais pela questão da superfície do cabo, que aquilo ali vai mudar a estrutura do potencial ao redor ali no espaço, tá certo? Então isso vai influenciar muito. O que vai acontecer é que para cada situação do tamanho do cabo, né, ou geometria do cabo, você vai ter uma dessas fórmulas, né? Não nem vou chamar de equação, porque isso aqui são regras para você ter valores que vão te conduzir para o dimensionamento dos cabos, tá? Bom, então para linhas de transmissão em geral, essa relação, né, ela é em torno, deixa eu pegar aqui, ó, né? Então vamos colocar, isso aqui é peak, né? Então Miller definiu, né, um valor ou uma equação aqui, uma relação, né? A energia aqui
do gradiente crítico visual, né? Eu vou colocar aqui CRV, é como está aqui, né? CRV, né? Isso aqui é igual a 18,11, 1 mais 0,54189 dividido por raiz de R, tá? Isso dado em kilovolts por centímetro. Tudo bem, mas e para cabos múltiplos, que é o que a gente usa, né? Para cabos múltiplos, eu vou ter que um R equivalente para cabos múltiplos, tá? Isso aqui é cabos múltiplos. Cabos múltiplos, tá? Esse R equivalente é complicado para a gente calcular. Porque, veja bem, né? Você tem várias. Depois a gente vai mostrar qual que é o problema de achar esse raio equivalente. Não é igual o que a gente calculou para o efeito capacitivo e o efeito indutivo das NIS, tá? Nem por causa nem na questão da resistividade também da linha. Então, uma coisa que é interessante é que quando você tem chuva, tá? Você tem chuva, vou tentar fazer um cabo aqui, ó. Tá? Então, quando você tem chuva, esse aqui é o cabo. O que acontece com as gotas de chuva? Né? Elas molham aqui o cabo e formam as formas de gota. Né? As formas de gota, assim, né? A gota maior aqui. Certo? Agora, quando tem campo elétrico, tá muito fraquinha essa minha tinta, né? Vou pegar uma mais forte aqui. Quando tem campo elétrico, esse campo elétrico, como a água, ela é muito, ela é dielétrica e tudo mais, né? Diamagnética, né? Diamagnética, tal, mas quando tem um campo elétrico, o campo elétrico faz essas gotas deformarem, faz elas assim ficar em forma de ponta, porque a água é muito polar, né? A água é muito polar, então o campo elétrico consegue desviar, né? Polarizar a água, e a água sendo polar, ela pode sofrer a deflexão devido ao campo elétrico, né? E aí, quando você tem um campo elétrico muito intenso, a água forma pontinhas. E olha o efeito disso. Quando ela forma essas pontinhas, aumenta a concentração de cargas aqui. Tá? E isso é interessante porque em cabos novos, você além de tudo isso, né, os cabos novos geralmente são oleosos. Eles são fabricados e tem um óleo que vem nesses cabos justamente para que evite o ressecamento desses cabos na onde ele está armazenado. Tá? Então, cabos novos geralmente tem essa questão do óleo aqui em cima também. Tá? E o óleo também é outro dielétrico, né? Polar e tudo mais. Agora, quando o cabo é velho, a água não desliza tão facilmente aqui pelo cabo. Ele fica mais rugoso porque resseca, né? Então tem tudo isso. Então os cabos novos geralmente têm maior propensão de formar esse tipo de efeito aqui, tá certo? Bom, então uma coisa que a gente tem que colocar aqui nessa equação é justamente esse efeito da superfície do condutor. Então esse efeito de superfície a gente chama ele de delta, tá? E esse delta vai ser de acordo, né? A gente tabela, faz ensaios para ter esses valores. E esse delta, então, deve ser incluído aqui para. Eu vou trocar a tinta aqui, pessoal, porque essa aqui está muito fraca. Então, esse delta, tá? Este delta é o efeito de superfície. Tá? Então, não é uma equação que vai sair da natureza da superfície, não tem assim como predizer esse valor, né, calcular esse valor, então ele é obtido por ensaios, né, então agora me falta a palavra tal ele é empírico, né, você obtém ele nem empírico não é, são valores, você não tem uma equação empírica aqui para te dar esse delta vai ser imposto por valores
que você vai achar dos ensaios para cada tipo de cabo, tá? Para cada tipo de cabo. Só pegar aqui uma caneta melhor. Aqui. Uma caneta, deixa eu ver aqui. Essa vermelha, será que tá boa? Deixa eu ver se tá boa. Opa, parece que tá boa. Bom, então aqui agora eu vou ter essa equação reajustada para essa situação aqui. Então eu vou ter que o campo elétrico agora vai ser exatamente, né? Exatamente é muito, muito forte, né? Vai ser então é, a, o produto desse fator vezes o efeito de superfície multiplicado por 1 mais, né, a parte que a gente vai introduzir da distância a distância como é que é? A distância é, o distância de energia, tá? Então aqui vai ser 0,5418, eu tinha posto 9, né? É 1, perdão, tá? Raiz de o raio equivalente e o delta, tá? Por quê? Porque ele muda o fator desse raio efetivo no sentido do efeito corona, tá? Outro fator também que eu tenho que colocar é o fator climático, né? O fator ambiental. Então, o fator ambiental também, ele é incluído aqui, ó. Ele é incluído ele é incluído eu troquei, pessoal. Esse aqui é o M, tá? Esse aqui é M, certo? Esse aqui é o M. O M é colocado aqui, não tem aqui não, tá? Esse aqui é o fator efeito de superfície, tá certo? Agora o delta que é o climático, tá? Então vou colocar aqui agora o delta, tá? Então esse aqui é o efeito de superfície, né? Colocando os efeitos de superfície. E agora eu vou calcular o delta. Então não tem aqui não, tá? Na verdade, quem vai alterar o raio aqui é o efeito climático, né? Que é ele que vai infringir na questão desse raio, tá certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Agora sim, esse delta eu posso, né, ter uma relação dele, e essa relação é também empírica, tá? Empírica. Então 0,386 vezes B dividido por 273 mais T. Esse T, né, já aqui mais ou menos a gente já sabe que vai ser temperatura, tá? Temperatura. E o B, ele é a questão da pressão atmosférica. Pressão atmosférica, tá? A temperatura é dada em graus Celsius e a pressão atmosférica é dado em altura altura de mercúrio, né? Milímetro de mercúrio, tá certo? Bom, então nós temos que B vai ser igual a 760 menos 0,086 vezes a altura que está do solo aquele condutor, tá? Isso aqui é em milímetros de mercúrio, certo? Milímetros de mercúrio. Então esse delta vai ser, aí sim, né? Esse delta vai entrar aqui, ó. E aqui também. Tá? Então essa aqui é a expressão de Miller para incluindo os efeitos de superfície e o efeito devido às condições ambientais, tá certo? Então aí você tem todo o aspecto aí da previsão do gradiente do campo elétrico no caso né, você vai calcular através a variável mais importante aqui, porque essa aqui você encontra na tabela do seu cabo e essa aqui é de acordo com as questões ambientais, tá? Então, a função que vai alterar aqui o campo elétrico vai depender do raio equivalente, tá? O raio equivalente no cálculo dos condutores múltiplos, tá certo? Muito bem, deixa eu agora pular aqui, vamos lá, vamos para cá, isso aqui nós já falamos,
Ah, tá. Então aqui o fator, a tabelinha para o fator do, para o fator do, do, é, dos fatores de superfície, está aqui colocado. Quando é cilíndrico, né? Quando o cabo é novo, cabo de cobre, então está tudo aqui, certo? Então, agora vamos deduzir essa a, a, a previsão, né? A previsão do efeito corona, tá? Então vai ser de acordo com a questão da distribuição do potencial, certo? Vamos lá. Bom, então lembrando lá do nosso amigo, o, lembrando do nosso amigo tal do Gauss, né? A equação lá de Gauss ali, né? A gente lembra que o campo elétrico, né, vezes a superfície gaussiana, que pode ser uh, o próprio o próprio a geometria do condutor, tá certo? Isso aqui é a carga, vou colocar o Q maiúsculo, é a carga, tá? É a carga dividido pelo a constante elétrica, pelo permissividade elétrica, tá? Então eu tenho aqui o campo elétrico vai ser igual a Q sobre ε0S, tá? E aí, para a gente ter essa relação certinha, tá? A gente ter essa relação certinha, isso vai ser o quê? Vai ser, eu pego S sendo 2πr, mas professor, 2πr não é superfície. Porque se é superfície, isso aqui tem que estar em unidade unidade de comprimento, né, ao quadrado. É porque tudo que a gente calcula aqui, pessoal, é por unidade de quilômetro do cabo. Então, essa superfície aqui deveria ter o comprimento, tá certo? Então, por isso que a gente faz essa bizarrice de falar que a superfície é igual a 2πr sem o, né? Seria o diâmetro vezes o comprimento da superfície do cilindro, tá? Então, essa bizarrice aqui, né, matemática, não tem igualdade nenhuma ali, é porque tudo aqui que a gente faz é por unidade de comprimento, tá certo? Então, eu vou ter que E vai ser igual a Q sobre Q sobre ε0, né? 2πr, certo? Bom, mas a gente pode dar uma ajustada aqui para chegar na seguinte conclusão. Nós sabemos que o, nós sabemos que, né, para múltiplos cabos, né, para n cabos, tá, tem-se que, né, quadro é pequeno, a gente fica difícil de Q sobre ε0 2π NR, tá? Onde N é o número de cabos. Ótimo, tá certo? Então esse seria o campo para N subcondutores. Ótimo. Mas agora vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui que vocês lembram que é a carga elétrica, né, está relacionada com a capacitância, né? Então fica Q igual a C vezes U. U é o potencial, né? É o potencial elétrico, né? A diferença de potencial, certo? Ótimo. Então a gente sabe também lá da capacitância, né, que C é igual a 2π, né? Pode colocar assim, né? Q sobre U, né? E aí, como a gente tem essa relação aqui, a gente pode substituir, vai ficar assim. Passo 2π para lá, então fica assim. C é igual a 2π, 2πe, né? 2πe, 2πe sobre... a gente ainda podia ter feito assim, ó. Só para voltar lá na época que a gente estava mexendo lá com o capacitor, fica assim, ó.
com a capacidade na linha U, você lembra que era Q sobre 2π ε0 ln de D sobre R, tá? Isso era lá na época que a gente estava fazendo o cálculo. Não, isso aqui é o potencial, é a matriz de diferente potencial quando você tem a carga, tá? Então agora eu posso substituir aqui, certo? Então eu vou ter que, como eu sei que E vale aquilo ali, então eu vou ter que E vai ser igual a U sobre sobre ln. U eu tenho, não, Q, cadê o Q? O Q seria 2π nr, né? ε0 2π ε0 sobre o que estava aqui, né? Vezes Z, certo? Vezes Z. Eu passei o que estava dividindo aqui multiplicando. Então agora eu posso pegar e comparar com essa aqui, ó, né? Então eu vou ter que, vai se dar U, né? NR ln de D sobre R, tá? Aqui eu vou chamar esse R de RC, que é o raio do cabo, e DM é a distância média geométrica, tá? A distância média geométrica. Bom, eu também posso fazer o seguinte, como a gente tinha calculado que E, né, sem colocar o NR que eu chamar de raio equivalente, eu também posso ter o seguinte, que E é igual a U sobre o raio equivalente, tá? ln, tá? De dm sobre o raio equivalente, certo? RC é o raio do cabo, aqui o cabo de um cabo, né? De um cabo só, e NR é os cabos múltiplos, tá? Então agora a gente iguala as equações. Certo? Então, sendo essa simetria dessas equações aqui, eu igualando vai ficar assim, ó. Só tem a parte de baixo, fica assim, NR ln de dm sobre RC, isso tem que ser igual a R equivalente ln de dm sobre R equivalente. Certo? Então, isso aqui passa como expoente, né? Isso aqui passa como expoente, fica assim, ó, né? NR. Isso aqui também passa como expoente e fica R equivalente. Concorda, né? Que é a propriedade do logaritmo. Fazendo isso, então fica ln, não, nem precisa, né? Fica com ln de um lado e ln do outro. Você pode aplicar as exponenciais aqui e tirar, então só fica dm sobre rc elevado a nr é igual a dm sobre r equivalente, né? Elevado a r equivalente, raio equivalente. Se eu pegar agora e dividir tudo isso por, né, eu fazer a raiz de R equivalente, né, fazer a raiz desse termo aqui, ambos os lados, isso aqui é a mesma coisa, ou elevar 1 sobre R equivalente, ambos os lados, então eu vou ter que dm, né, dm sobre R equivalente, Rzinho, vou tirar aqui, tá? R equivalente, isso vai ser igual a dm sobre rc, que divide nr, não, é elevado a nr, elevado a nr sobre r equivalente. Tá? Então, olha essa expressão aqui. Ela tem um problema, né? Qual que é o problema? Isolar RQ,
Você não consegue isolar ele. Então, ela é uma equação que a gente chama de equação transcendental, porque você não consegue pegar essa, criar uma função aqui para você resolver esse RQ, né? Então, tem processos de cálculo numérico para você encontrar as raízes disso aqui, tá? Então, não é uma coisa assim de já isolar o RQ e achar. Você tem um processo numérico para poder achar esse RQ, tá certo? Bom, então agora só para a gente terminar, vamos calcular o gradiente médio da linha. Sempre aquela, eu acho que vocês já perceberam que tudo aqui a gente trabalha com uma quantidade muito grande de informação, de dados, e a melhor coisa que você pode fazer para trabalhar com uma quantidade muito grande de dados é tabular esses dados. E como é que a gente tabula dados? A gente tabula dado fazendo matrizes, tá? Na tabulação desses dados aqui, né, na forma matricial, e a gente já está cansado de ver isso aqui na forma matricial, né? Então vamos falar agora aqui do gradiente médio das linhas, tá? Então o gradiente médio das linhas, a gente volta lá que o campo elétrico é igual a Q sobre 2πε0r, tá? E aí a gente pega esse fator, esse R aqui, ó, né? E deixa, agora eu vou deixar tudo na forma matricial, isso fica assim, ó. Na forma matricial, nós vamos ter que E, né, vai ser igual a 1 sobre 2πε0, 1 sobre R, tá? Esse 1 sobre R matricial, eu vou pôr RI, tá? Na forma matricial, E que multiplica QI, tá? Na forma matricial. Esse I está relacionado com os condutores. E aqui eu vou incluir os condutores de fase e mais os condutores dos cabos dos cabos para-raios, tá certo? Então aquela matriz que a gente já conhece, que é 3 mais 1 ou 3 mais 2, dependendo do número de cabos do circuito, né? Então a gente faz aquela matriz de 4 por 4 ou 5 por 5, sendo que 3 por 3 é aquela matriz interna devido aos condutores de fase, certo? Então a representação disso aqui matricial, né? E agora eu vou colocar os elementos mais explícitos. Então esse aqui é explicitando, eu preciso de espaço, por isso que eu tenho que apagar, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Aquela velha equação nossa, EF sobre EPR, tá? Vou colocar F minúsculo das fases, tá? Isso é igual. Então aquela matriz, né, 2π, 1 sobre 2π é o fator, 1 sobre 2πε0. A matriz dos raios, né? 1 sobre os raios. Então dá 1 sobre RF, 0, 0, 1 sobre RPR, tá? Os raios, o raio efetivo dos condutores de fase, o raio efetivo dos para-raios, tá? E multiplica agora a matriz Q, né? Matriz Q, ela é interessante, porque lembra que Q é igual a CU, né? E se eu quiser agora colocar esse C, vocês lembram que C era A menos 1, né? A matriz A. Estou bem aqui, né? Matriz A. Então a capacitância era a inversa da matriz A. Tá certo? Muito bem. Então, essa inversa da matriz A, eu vou colocar assim, ó. AFF, asterisco, para lembrar que é a inversa, tá? Aí a gente bota a inversa, conjugada, né? O asterisco pode significar também a conjugação. Aí vem AF, né? PR, certo? Aqui podia ser só um F só, tá? O FF é para dizer que é só entre as fases. É só pôr AF aqui. Aí vem aqui APRF, tá? E aqui tudo asterisco, para lembrar que é a inversa, tá? E aqui A asterisco PRPR.
Vou colocar só uma vez, tá? Senão fica muito termo. Fecha aqui e ainda está faltando o quê? U, F e U, PR. Olha lá. PR, tá? U, PR. Vamos ver se eu consigo fazer um PR aqui. Aí. Tá certo? Tá aí. Eu devia ter otimizado aqui, né? Que o quadro a gente perde o tamanho, aqui podia ser menor. Então essa aqui, ó, é a parte da matriz que tem a ver com as capacitâncias do cabo, as capacitâncias do cabo só as próprias. Aqui é as capacitâncias das fases, né? Das próprias não, das fases, né? Capacitância entre as fases. A capacitância, né? A capacitância entre as fases e o para-raio, aqui a transposta dela lá, né? A transposta dessa aqui. E aqui só a capacitância dos para-raios, tá certo? Então a gente pode ainda pegar. A gente pode ainda reduzir isso aqui. Se eu pegar essa matriz e multiplicar por essa aqui, vai ficar só as razões desses termos aqui dentro. Tá? Então eu vou apagar de novo e mostrar como é que fica só multiplicando essa matriz por essa matriz. Tá certo? Então quando eu multiplico a matriz A pela matriz da inversa dos cabos, isso fica assim. Ó. Vai ficar 1 sobre 2πε0, aí vai ficar AF dividido por RF, APRF dividido por RF, tá? O raio das fases, AFPR, né? A de cima é FPR. FPR, PRF dividido por RP, R, né? E AF e APR dividido por RP. Raio dos para-raios, está aqui. Tá? Isso aqui que multiplica UF por UPR. Tá aí. Certo? Aquela velha história da nossa matriz. Bom, o jeito de resolver isso aqui é aquela que nós já conhecemos. Para reduzir esses termos, a gente usa duas condições. Primeiro, para o para-raio isolado, né? Para-raio isolado, eu não vou ter não, aterrado, né? Aterrado. Se é aterrado, a tensão no para-raio é zero, tá? Que é aterrado. Esse é isolado e o campo elétrico é zero, tá? Então aterrou, a tensão dele é zero, referencial. Isolou, não tem campo, certo? E aí a gente obtém aquelas equações conhecidas nossas, né? Cadê o apagador? Aquelas equações conhecidas. Agora fazendo a forma matricial. Na forma matricial eu tenho então que caso isolado, né? O caso isolado, tá? Então eu tenho que o PR igual a zero e portanto eu vou ter que EF matriz, né? Matriz vai ser igual 1 sobre 2πε0, né? AF dividido por RF dividido por RF vezes o F. Tá? E EPR é igual a 1 sobre 2πε0, vai ficar APRF, PRF, sobre o raio PR, dos para-raios, né? O F também. Tá? Tá aí. Sempre a matriz inversa, tá?
Então, esse aqui é para o caso isolado, tá certo? Era só a gente fazer a multiplicação da matriz lá e encontrava esses termos aí, tá? Resolvia as duas equações. E para o caso isolado, não, esse aqui é aterrado, né? Perdão. Aterrado. Aterrado. Né? Aterrado. E para o caso isolado, tá? Isolado, aí o EPR é igual a zero, né? No caso isolado, eu tenho que EPR igual a zero. Aí sim, aí a gente vai ter que EF, tá? Como já essa solução é igual para os outros, a gente fez, né, anteriormente para as outras condições, para achar a indutância da linha, para achar a capacitância da linha, né? Então a gente já usou essas deduções, é a mesma. Então só a gente colocar aqui, ó, isso dá 1 sobre 2π epsilon zero, né? Eu posso passar aqui, deixar aqui fora o R, tá? Vai ser o R das fases, tá? Isso aqui vai ficar então mais fácil de resolver. Isso vai dar AF asterisco menos AFPR asterisco que multiplica APR a menos 1, tá? A inversa dessa inversa, APR menos 1 que multiplica APRF asterisco e fecha. Tá? Então faltou faltou um termo aí, né? Tá faltando o potencial aqui, que tá faltando aqui. Vamos pegar aqui, ó. Onde está? Isso aqui também era interessante falar, vou falar depois para vocês, tá? Isso aqui é de como se dá o potencial aqui, que nós falamos. Os valores de gradiente também tabelados. E aqui que a gente quer mostrar aqui. Faltou. Onde está aqui? Ó? O F, né? Tá aqui. Faltou o F aqui. Vou pôr. Ixi, o problema é que isso aqui é matriz, né? Então, né? Aí eu vou colocar aqui o F. Vezes, né? O F. Certo? Então esse é F, tá? Bom, é isso. O que a gente pode mostrar também é que o F, para o sistema trifásico, pode ser substituído por o máximo, tá? Vezes gama, tá? Onde gama na lambda, onde lambda é 1 menos meio e mais meio, tá? O gama B aí vai só alternando, né? Menos meio, 1 e mais meio, e o gama C é igual menos meio, meio e 1. O que é isso? Isso aqui é a alternância das fases, né? Quando o U é máximo, então a fase A é o valor máximo é o próprio valor o máximo, e as outras fases são a metade. Né? Você lembra que quando uma fase está no máximo, as outras, por causa da defasagem de 120 graus, as outras estão na metade. Certo? O cosseno de 120 é menos meio, certo? Então, vocês conseguem já encontrar esses valores aí. Certo, pessoal? Então é isso. Tá? Depois a gente vou
voltar uma partezinha aqui que vocês viram que eu não dei muita ênfase, mas eu vou voltar a falar nisso, então vou envolver essa parte também da questão da configuração do campo, né? Então foi mais para dedução, pra vocês saberem que quando a gente voltar a mexer lá com aqueles problemas, né? Quando for mexer com aqueles problemas, aqueles velhos problemas, saber como é que a gente lida com esses valores de matrizes, tá? Mas agora, você lembra que muitas coisas vocês fizeram com Excel, né, para calcular inversa da matriz, para reduzir a matriz. Então, vai ser aproveitado isso, né? Tá vendo como ficou mais fácil agora? Vai ficar mais fácil, tá? Então é isso, pessoal. Falou, eu estou devendo uma aula, essa aula na verdade é de segunda, né? De quarta, e está aí na sexta. Aí eu vou tentar postar uma outra aula antes da próxima quarta, tá? Para a gente ficar com a matéria em dia, tá? Então é isso. Falou, pessoal. A gente se vê, né, na semana que vem, tá bom? Até lá.